Tem algum tempinho que eu não trago vídeos um pouco mais longos aqui no canal. Tenho investido um pouco mais nos vídeos curtos, os chamados shorts. Porém, não poderia deixar iniciar essa nova semana sem reagir e comentar os fatos da semana passada, quando dois pastores tiveram falas bizarras que fazem com que a gente pare para pensar para onde é que está caminhando, né, a função pastoral, uma função tão nobre, uma função tão séria, uma função que deveria ser levada em alta conta, e nós temos aí dois pastores com falas bizarras e a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Eu sou o Marcos Vinícius, esse é o canal Espiritualidade Urgente, que tem como objetivo resgatar um pouquinho de um pensamento crítico sobre a espiritualidade, sobre a fé, sobre o que é ser um cristão neste mundo. Um cristão livre de amarras, livre de dogmas, livre da religiosidade, muitas vezes hipócrita, que prende a pessoa, mas principalmente é usada para prender outras pessoas. Então, esse é o objetivo do canal e a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois comentários extremamente bizarros e infelizes de dois pastores que estão aí na mídia. Se você não é inscrito no canal e chegou até aqui, eu quero te convidar, inscreva-se no canal, dá a sua curtida. Se você não gostar do conteúdo, você pode também descurtir, não tem problema, e faça um comentário. Faça um comentário inteligente, faça um comentário de preferência que produza diálogo. Não vem xingar, não vem trazer hater, que não vai adiantar, talvez nem apareça o seu comentário, vai ser perda de tempo para isso. Mas faça um comentário, dialogue com a gente. O que você acha? Como perguntou o meu amigo lá no Instagram, esses são os pastores que vocês querem? Eu quero usar essa pergunta dele para fazer você refletir. Esses são os pastores que você quer? Nós estamos falando do pastor Jonas Felício, lá de Goiás, da Igreja Tabernáculo da Fé, e do pastor Lucinho Barreto, da Lagoinha de Minas Gerais, líder dos jovens e adolescentes da igreja de lá. Vamos começar pelo pastor Jonas Felício, lá de Goiânia, Igreja Tabernáculo da Fé. Esse pastor teve divulgado um vídeo dele, aliás, dois vídeos dele, onde ele diz que em muitos casos onde crianças passaram por abuso sexual, a culpa é das crianças. E ele fala isso com um tom sério, ali como se ele estivesse dando uma aula para as pessoas, e ele usa um jargão, é um jargão religioso, é um jargão do dogma, é um jargão da prisão religiosa. Um pouquinho de pigarro. E qual é esse jargão? Porque elas dão lugar. Quem é do meio evangélico, quem é do meio cristão, sabe que essa frase é muito usada para amedrontar as pessoas, colocando nelas o risco de que elas estão dando lugar a alguma força maligna, perigosa, uma força do mal que as leva a cometer determinados atos. Eu quero dizer o seguinte: é muito hipócrita, como sempre, culpar a vítima por um ataque, por uma violência, por um momento em que ela, fragilizada, foi abusada, especialmente em se tratando de crianças. Isso é uma hipocrisia muito grande. O pastor Jonas Felício, infeliz demais, a sua igreja se apressou em tentar consertar, dizendo que não concorda com violência contra a criança, etc., mas ele próprio não apareceu. Tiraram essa imagem horrível da sua fala, que nós estamos tendo que entender ou explicar como que pode um pastor falar isso. Inclusive, para que o pastor possa entender, nós tivemos de 2015 a 2021, são 7 anos e pouco mais ou menos, mais de 200 mil casos de abusos contra crianças e adolescentes, pastor. Desses, mais de 80 mil foram contra crianças de 0 a 9 anos. Como que uma criança dessa pode em algum momento ser, de alguma forma, culpabilizada pelo que acontece? Para o senhor ter uma ideia,
para você também, meu irmão, minha irmã, você que está vendo aí esse vídeo, você que está assistindo, você que já chegou aqui, eu já falei inclusive sobre este assunto em outros vídeos aqui no canal, você pode procurar. Para você ter uma ideia, nesse período de 7 anos, a média foi de 80 casos de abuso por dia. E a gente sabe, quem estuda esse assunto, quem se interessa por este assunto, que mais de 78% dos casos acontecem no âmbito familiar, dentro de casa. Neste ano que passou, 2023, nós tivemos diversos casos, pastor Jonas Felício, de pastores que foram presos, ou foram descobertos, ou foram desmascarados, abusando de crianças. Não culpe as crianças, não culpe. Está totalmente errado o senhor trazer isso para a pauta de um assunto tão sério. E aí foi apresentado um outro vídeo dele, onde ele fala sobre conflitos familiares. E no alto da sua sabedoria, o Jonas Felício dá o seguinte conselho para os casais, que quando eles tiverem que se estapear, sair no braço, ele diz quando tiver que pegar, né, no tapa mesmo, que leve as crianças para outro lugar e aí então resolva os seus conflitos na base do cacete, na base da porrada. Né? Ele não disse isso, mas eu que estou dizendo. E aí ele dá um conselho muito interessante, muito bíblico, um conselho realmente muito evangélico. Ele diz o seguinte: em caso de hematoma, esconde com um esparadrapo. E aí as pessoas que estão na plateia riem, ele ri também. E é mais um absurdo vindo de pessoas que deveriam orientar as famílias de uma outra forma, de uma outra maneira. Incentivar violência doméstica é pura e simplesmente um absurdo, especialmente quando você estuda a história da Igreja Tabernáculo da Fé, lá em Goiás, e descobre que um outro líder de lá foi acusado de violências sexuais. Então, a gente tem que parar para pensar e observar que as coisas não podem acontecer dessa maneira. E daí nós temos a segunda fala bizarra. Se não bastasse a bizarrice dessas duas falas do Jonas Felício, nós temos a fala bizarra do Lucinho Barreto, e eu quero que você guarde um detalhe. Antes de eu falar qualquer coisa, porque você já deve ter visto aí a fala dele, você já deve ter visto a pretenso pedido de desculpas dele, você já deve ter visto também a filha dele, a Emily, que é também pastora, ou líder, ou pregadora, defendendo o seu pai. Eu quero que você guarde a seguinte informação. Lucinho Barreto tem 52 anos de idade, e eu quero que você guarde isso porque eu quero fechar esse assunto com dois pensamentos sobre isso. Então vamos lá. A primeira fala do Lucinho, ele está num congresso, segundo ele, eu estava falando para homens. Eu estava falando para homens, e todo mundo que me conhece sabe que a minha pregação é leve, é engraçada, eu falo coisas engraçadas. E aí ele diz uma coisa muito engraçada. Primeiro ele começa dizendo, segundo ele, num momento da palestra dele, em que ele estava falando sobre educação de filhos, ele diz que pegava a filha dele e beijava a filha dele, dizia que amava a filha dele, que abraçava a filha dele. Olha, eu acho que até aí tudo bem, tudo bem. Só que, num determinado trecho da sua fala, ele diz o seguinte, que ele diz para a filha dele assim, tu é um mulherão, se eu te pego. Essa é a primeira bizarrice, que não é engraçada, Lucinho Barreto. Não tem graça nenhuma. Sinceramente, eu não entendo como aqueles homens que estavam lá riram disso. Segundo a filha dele, ele trabalhava a autoestima dela. Essa frase, que mulherão, se eu te pego, e ao que tudo indica, dito para uma menina que ainda estava na adolescência, amadurecendo, sendo preparada para a vida, é apenas uma fala misógina, uma fala machista, uma fala que objetifica a mulher, transforma a mulher em objeto, fruto
de desejo sexual, desejo de posse, fruto de uma mentalidade masculina que transforma a mulher no seguinte, em um objeto pegável, né? Pegação. Pegação é coisa do mundo que você, Lucinho, costuma condenar. Então, assim, não dá para achar isso engraçado, não dá para achar isso divertido. Isso é misógino, isso é machismo, isso é transformar a mulher em objeto sexual. Daí ele diz uma outra coisa, ele diz que ela estava distraída um dia e ele foi e tascou um beijo nela. E eu quero parar nesse ponto e dizer o seguinte, muitas pessoas estão criticando o Lucinho Barreto, inclusive acusando o Lucinho Barreto de uma determinada coisa que eu não vou fazer isso. Eu vou dar o benefício da dúvida. Acusando o Lucinho de pedo alguma coisa. Vocês sabem qual é, eu não vou usar a palavra para o YouTube não derrubar o vídeo. Eu não acho isso, eu acho que inclusive há muitas famílias que têm o hábito de pais e filhas e filhos trocarem beijo, dar selinho. Ela disse que foi um selinho, etc. Mas muitas pessoas pararam nessa narrativa. E eu quero dizer que essa não é a pior coisa que aconteceu na fala original dele lá nesse tal congresso de homens. E nem foi a fala que mulherão mais se eu te pego. A pior fala dele foi a seguinte. Quando ele deu esse beijo, ela reclamou, pai, que isso? E ele disse assim, quando eu ver o teu namorado, eu vou dizer assim, eu fui o primeiro. Tem tantas camadas psicológicas, tem tantas camadas emocionais, tem tantas camadas psicanalíticas nesta fala do Lucinho, que eu não me sinto nem na capacidade de discutir isso em profundidade, porque eu não sou psicoterapeuta, eu não sou psicólogo, não sou psicanalista. Acho que ele, se não frequenta, ele deveria procurar uma terapia, porque no frigir dos ovos, no resumo, essa fala, ele está dizendo que ele foi o primeiro a conseguir uma intimidade física de caráter íntimo, sexual, de caráter íntimo, erótico com a sua filha. Que raio de comentário é esse, Lucinho Barreto? Pelo amor de Deus, que asneira! Eu não costumo usar palavras de baixo calão aqui nos meus vídeos, mas eu vou dizer uma coisa, que bosta de comentário. E o pior é ver um bando de 1000 homens rindo, o pior é ver o teu filho, irmão da tua filha, rindo também. E aí, a jovem lá, a Emily, ela usou uma colocação, uma desculpa, dizendo, meu pai nunca me deu beijo de língua. Ninguém falou que o pai dela deu beijo de língua. Não, as pessoas foram capturadas por essa parte da narrativa e deixaram de lado essa segunda fala horrorosa dele. As pessoas ficaram muito querendo acusá-lo, porque realmente aí há um componente aí de preconceito, de tentar atacar, especialmente porque o Lucinho é da Lagoinha, igreja do Valadão, que odeia os LGBTs, que é um falso moralista, um fariseu do caramba. Tem todos esses componentes, mas eu vou dar o benefício da dúvida aqui. Para mim, não, essa questão do beijo não é o mais importante, mas essa fala, eu fui o primeiro. Gente, isso eu acho que daria um simpósio de psicanálise sobre isso, freudiana. Tem tanta coisa aí, tem tanto jogo de desejos, de pensamentos, de impulsos, de imposição da pessoa dele sobre a filha. E ela disse assim, vão dizer que eu fui constrangida a vir defender o meu pai. E eu quero começar a encerrar esse vídeo dizendo o seguinte, eu não acho que ela foi constrangida, eu não acho, também é o segundo benefício da dúvida que eu dou ao Lucinho Barreto, eu não acho que ele pediu a sua filha para ir lá defendê-lo, não.
Mas dizer que não houve constrangimento, senhora Emily, você estava visivelmente constrangida tendo que falar desse assunto. Sabe por quê? Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção no fato de que o Lucinho tem 52 anos de idade? Então eu quero começar, né, a fechar, concluir esse pensamento dizendo o seguinte: Lucinho Barreto, tá na hora de você parar de usar o Lucinho. Tá na hora de você assumir que você tem 52 anos de idade. Tá na hora de você virar adulto. Tá na hora de você parar e prestar atenção nas suas palavras. Você tem um vídeo, vocês podem procurar na internet aí, onde você pretende atacar uma cerimônia de Umbanda. E você diz nesse vídeo que você vai convocar os adolescentes da igreja para irem lá atacar a manifestação, a reunião, o culto das pessoas da Umbanda. Cuidado com o que você fala. Para isso, eu quero fechar com dois pensamentos. O primeiro pensamento a gente encontra em Mateus capítulo 15, Evangelho de Mateus capítulo 15, a partir do versículo 17, o seguinte: Jesus falando: não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que contaminam o homem. São essas que contaminam o homem, que o tornam impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, Lucinho, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro. Comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Deixa eu te falar uma coisa, Lucinho. Você é tão obcecado, você, André Valadão, Nicolas Ferreira, vocês são tão obcecados com o assunto sexo, que vocês falam daquilo que está cheio o coração de vocês, que é outra passagem que Jesus também fala, né? A boca fala do que está cheio o coração. Vocês vivem com isso dentro de vocês, vocês não vivem com Jesus dentro de vocês. Vocês vivem com esse pensamento obcecado em sexo, e por isso que isso está sempre sendo falado. Mas tem mais uma coisa que eu queria te dizer, tem mais um pensamento para fechar essa reflexão, onde eu quero te chamar a sua responsabilidade de você se tornar um adulto, cara. De você se tornar uma pessoa da sua idade. Você não é mais um garotão, você é avô. Diz assim, olha, quando eu era menino, falava como menino, via as coisas como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então tá na hora de você abandonar esse seu jeito infantilizado, infantiloide, eu diria que quase que debilóide de ser, e parar com essas bobagens, parar de constranger a sua família, parar de constranger a sua filha e realmente se tornar um adulto. Tá na hora. Essa é a minha reflexão sobre esse assunto. E eu quero terminar dizendo duas coisas. Primeiro, não há contexto plausível para o que o Lucinho Barreto falou nessa palestra para 1000 homens. Não há contexto. Não tentem dizer que há contexto, porque não existe contexto para você ter dito o que disse para sua filha quando ela ainda era uma adolescente. Que mulherão, ai se eu te pego. E nem há contexto plausível, a não ser os seus desejos mal resolvidos, os seus impulsos que você talvez não saiba lidar com ele, que te tornam uma pessoa obcecada por esse assunto, para você ter dito: quando eu conheci teu namorado, eu vou dizer, eu fui primeiro. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer. A segunda coisa, eu quero dizer o seguinte: o pior de tudo é o silêncio da igreja, ou a defesa da igreja para esses dois casos, Jonas Felício e Lucinho Barreto. Cadê Silas Malafaia? Cadê Marco Feliciano? Cadê Augusto Nicodemos? Cadê Sóstenes Cavalcante da bancada lá evangélica? Cadê os grandes medalhões aí da igreja, defensores, né, que vivem atacando a tudo e a todos, os imorais? Cadê? Cadê para eles falarem alguma coisa?
Então isso é estarrecedor. Mas também tem uma outra coisa estarrecedora. Lendo um comentário de um defensor do Lucinho, eu encerro com essa frase. Do alto da ignorância teológica e bíblica dessa pessoa, ela disse o seguinte, abre aspas para o comentário. Mas, gente, isso é normal. Está até na Bíblia. Ló se deitou com as filhas dele. Vivemos tempos sombrios e bizarros, gente. Vivemos tempos sombrios e bizarros. Se você gostou do vídeo, se você curtiu, não deixe de dar o seu joinha. Se você não curtiu, você pode dar o seu joinha ao contrário, não tem problema. Faça um comentário pertinente, comente para dialogar o que você achou dessas duas falas bizarras e se isso contribui para o Evangelho de alguma forma. Não deixe de se inscrever no canal, em breve voltaremos aí com as nossas lives, lembrando que a primeira série de lives que acontecerá será sobre o livro de Tiago, e olha, o assunto principal lá em Tiago é o uso da língua. Se cuida, forte abraço, até o próximo vídeo.